Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony mais uma vez, para dar continuidade naquela jornada que a gente tem feito aí sobre discussão, sobre liderança, sobre coaching. Eu tenho aqui comigo hoje o Carlos Otávio, ele é um executivo de TI da Globo, e esse daqui é o terceiro bate-papo. Começamos com uma, uma discussão com a, a Cristiane Eddington e junto com o Cristiano Barbieri, fizemos aí o primeiro bate-papo, o kick-off desse processo. Na semana passada nós tivemos uma conversa com a Ana Hoffman e hoje eu tenho o Carlos Otávio aqui também para me ajudar aí a passar um pouquinho aí essa ideia junto comigo para vocês sobre liderança e sobre coaching. Carlos, muito obrigado por ter aceitado esse bate-papo. Peço para você rapidamente aí se apresentar e aí a gente já faz uma dinâmica aí bem, bem, bem sucinta, mas bem objetiva sobre esse tema, tá legal? Muito obrigado. Dá um alôzinho aí seu aí só para a galera, eu acho que a maioria vai te conhecer sem dúvida, mas só para a gente cumprir um protocolo aí. Bom dia, Rony. Obrigado pelo convite. Eu sou Carlos Otávio, sou diretor de tecnologia da Globo, responsável por Analytics e por arquitetura aqui na Globo. E é sempre um prazer conversar com você, Rony. Legal, o prazer é todo meu, Carlos. Carlos, o tema ele é coaching, mas acho que não dá para a gente falar sobre coaching sem antes pegar um pouco aí o teu entendimento, a tua visão sobre a liderança nos dias de hoje, né? Toda essa transformação que a gente está passando, que é uma transformação de tecnologia, só que essa transformação de tecnologia, ela tem puxado de uma forma muito forte a questão do comportamento, a questão da cultura, tudo isso tem, né, está no meio aí de um turbilhão. É, a mudança do comportamento do consumidor, o que isso tem levado às empresas, formação de novos produtos, ou seja, e é lógico que a liderança ela desempenha um papel fundamental nesse processo. Como é que você vê a liderança hoje? Ela está preparada? Você tem visto a liderança se adaptar, né? Porque nós temos dois modelos, né, Carlos? Temos as empresas que já nascem nesse mundo digital, né? E temos as empresas que são líderes há muito tempo no mercado, que têm um legado muito forte. Elas também têm que pegar e ter essa ação, esse movimento. E como é que você vê a liderança num todo em relação a isso? É, eu acho que as lideranças, como um todo, elas passam por um momento desafiador. Acho que toda essa transformação digital ela traz, junto com ela, uma grande transformação de cultura na maior parte das empresas, tirando as que nasceram nativamente digitais, né. E toda a transformação de cultura, ele demanda, uma atuação forte de liderança, no change management, no que você falou, na mudança de comportamento, né. Associado a isso, aquisição de novas, skills, enfim, de novas competências. Então isso pressiona como um todo, né, a força de trabalho e essa transição, seja na capacitação dos seus times, seja na identificação desses novos skills e do que as organizações precisam fazer para se adequar. Mas eu diria que para mim, o grande desafio da liderança hoje, com esse cenário de pandemia, são esses novos estilos de trabalho, essa nova forma de trabalho remota, que requer outras atitudes e aptidões da liderança, né? Assim, então, liderar equipes de uma forma 100% remota, eu acho que é uma novidade para a maior parte dos líderes, embora algumas organizações já tivessem instituído o trabalho remoto em parte do tempo, né, ou para parte da equipe. Eu acho que nenhuma organização tinha, na escala em que isto é demandado hoje, exercitado esse tipo de trabalho remoto, né. Associado a isso, a pandemia também traz, obviamente, uma pressão no emocional das pessoas, enfim, inseguranças, que também trazem desafios de como você manter a motivação, a preocupação com a saúde das pessoas, né? Saúde não só física, mas como mental, todo esse processo
trazendo alguns casos de burnout, né? Então, quando eu disse que eu acho que as lideranças estão vivendo um momento desafiador, é um pouco esse aprendizado a lidar com esse novo cenário que a pandemia trouxe, acelerado a um mundo em transformação, que a transformação digital, mesmo antes da pandemia, já estava apresentando, mas que com a pandemia se acelerou, né? Aquela máxima, né, do que acelerou a transformação digital na sua empresa, né? Então, não tenho dúvida que a pandemia ela foi um vetor de aceleração na maior parte das empresas. Na Globo não foi diferente, a gente, em uma questão de uma semana, colocamos quase 9.000 colaboradores trabalhando de forma remota, coisa que talvez se isso fosse um projeto, se fosse uma jornada, levaria um par de anos, foi feito em uma semana. Até decidir fazer isso, né? É. Só a decisão em si. Mas é verdade, você tem razão. Eu mesmo, quando eu tive pela primeira vez um chefe remoto, né? Eu já tinha tido vários líderes, né? E a primeira vez que você tem um chefe remoto, você começa a pensar assim, caramba, eu vou trabalhar, mesmo indo para o escritório, longe lá do trabalho remoto, né? Como nós estamos agora no home office, mas eu falei, pô, como é que é ir trabalhar e não ver a cara do meu chefe? Né? Aquele lance assim de você passar, o cara está com semblante bom, não está, você vai entrar numa reunião com ele, depois você, ainda mais assim, no estilo americano, né? Você conversa com ele e olha lá de meia hora por semana, e quanto muito, né? Então, é uma adaptação não só para o líder, mas também para o liderado, né? Porque é totalmente diferente. E em cima de toda essa transformação, você acredita que o coaching, né, ele pode ajudar esses líderes, ele pode ajudar as empresas? O que eu quero dizer com isso? Dentro daquela separação que eu tenho feito, né, não é a mentoria, né, especializada num determinado tema, é o coaching para ajudar as pessoas a terem aí o melhor do seu entendimento, do seu desempenho para poder fazer as coisas acontecerem. Como é que você enxerga isso? Eu acho que sim, eu acho que o coaching pode ser uma ferramenta bastante eficaz e útil para as lideranças, né? Seja para o próprio líder, seja para membros da equipe que você identifique ou perceba que você possa ter uma ajuda para a aceleração de uma mudança de comportamento, por um alcance de um objetivo, né? Eu acho que o coaching, sim, pode ser um excelente auxílio para as lideranças acelerarem determinadas mudanças que são necessárias em todo esse contexto que eu comentei, né? Isso pode ser um reposicionamento, né, de objetivo, isso pode ser ajudando a questionar determinadas formas de pensar e de agir, buscar cenários, né? Eu, na minha vida profissional, já tive experiência de ter usado o coaching alguns anos atrás, eu sempre digo que o principal outcome que eu tive foi 180 graus do que eu imaginava fazer quando eu iniciei o processo. O que, para mim, só mostrou que o coaching foi efetivo, porque ele foi capaz digamos assim, abrir minha cabeça para ver sobre outros ângulos uma coisa que eu, digamos assim, quase que tinha internalizado como um caminho de uma opção só, né? No processo de coaching, com o método, com a dinâmica do coaching, com os questionamentos, eu pude ver e questionar minhas próprias, digamos assim, verdades originais e olhar o caminho de solução de uma forma diferente, né? E não só foi importante por olhar de uma outra forma, como hoje, anos depois, né, verificar que talvez eu tivesse tomado uma decisão
não vou dizer precipitada, mas com um viés, sem ter feito uma reflexão mais ampla. Então, acho que o coaching também pode, para os líderes, auxiliar nesse sentido, né? de abrir um pouco ao ter uma contraparte, né? Questionando as suas convicções, seus objetivos, fazendo você refletir sobre outros aspectos que talvez você não estivesse vendo, ele ser útil na sua tomada de decisão, no caminho que você escolher, que será seu, né? Não é que o coaching fará isso por você, mas ele vai talvez te ajudar e te dar insumos para você fazer uma reflexão mais completa. Não, perfeito. Não, é fantástico. Eu também, né, comecei a liderar há muitos anos e eu fico pensando, se eu tivesse tido esse processo lá atrás de coaching, eu não tenho dúvidas que eu teria sido um líder melhor, um gestor melhor, mas enfim, concordo com você. Agora, com essa imersão toda que eu fiz, eu tenho exatamente essa visão e estou conseguindo fazer isso, fazer essas pessoas, as pessoas que eu já tenho trabalhado, já pensar ou para certificar realmente aquela linha que estava pensando, ou então para eventualmente mudar. Mas eu queria só um outro ponto seu. E antes de colocar esse outro ponto, né, eu gosto muito que tem o próprio Bill Gates, da Microsoft, ele fala que o quanto o coach é importante, ter um coach é importante, e depois o ex-presidente do Google, ele falou que também quando ele foi aconselhado a ter um coach, e a primeira reação dele foi, porra, mas para que um coach? Eu sou presidente do Google, só isso, né? Será que eu preciso? Será que eu não preciso? Tal. Daí ele falou que depois, quando ele resolveu abrir, ele falou assim, puxa vida, como eu estava errado, né? O coaching realmente é necessário. E em cima disso, você enxerga que os líderes, eles aceitam essa questão do coaching, ou eles ainda acham que isso daí é demonstrar a vulnerabilidade deles? Como é que você... Eu acho que ainda existe muito essa percepção de que você ter um coaching ou usar um coaching é uma vulnerabilidade, né? Assim, é como se você, de uma certa forma, reconhecesse que você não é capaz de lidar com uma determinada situação, e não deveria ser olhado dessa forma, né? Assim, ele é uma ferramenta, um instrumento, como várias outras, né? E não deveria ser, mas a minha percepção, sim, é que boa parte do mercado dos profissionais ainda vê o coaching como quase como uma ferramenta para quem está muito necessitado ou tem uma vulnerabilidade grande, o que não é verdade. Concordo com você. Inclusive, no último bate-papo que eu tive, a Ana da Microsoft, ela colocou, né, que quando a Microsoft começou a ter alguns problemas, que era líder de mercado, tudo, ela começou a perder um pouco o leadership team da Microsoft colocou o seguinte, olha, nós não devemos ser uma empresa que sabe tudo. Nós temos que ser uma empresa que quer aprender tudo, né? E é muito nessa linha, ou seja, o líder hoje, ele é aquele líder que tem que, na verdade, estar apto a sempre aprender, não é aquele líder que tem que saber tudo, né? Como eu, da minha época, era assim, né? Pô, se você é promovido a uma liderança, a princípio fala assim, pô, esse cara tem que saber tudo, afinal ele é o líder, né? Você tem que ter esse tipo de comportamento. Carlos, para fechar, é, é, em cima desse ponto, você tem alguma consideração a mais? Eu sei que a gente está aqui já chegando no nosso tempo, mas só para fechar, você citou alguns pontos importantes, o trabalho que você passou, né, do trabalho de coaching que você teve lá atrás, o quanto isso foi benéfico para você, essa questão da transformação, algum ponto a mais aí que você gostaria de deixar nesse nosso bate-papo? Além desse aspecto que a gente falou de não olhar como uma vulnerabilidade, né, assim, as próprias organizações, né, elas têm usado o coaching de uma forma muito, talvez, seletiva, né, no sentido de um acesso
mais restrito, né? E aí talvez seja mais um desejo do que uma constatação. Assim, eu acho que o coaching deve evoluir para estar mais acessível e permeável dentro das organizações, tanto para as lideranças quanto para os liderados. Ah, legal. Carlos, olha, te agradeço muito, primeiro pelo teu tempo de você conseguir participar desse bate-papo. A gente já se conhece há muito tempo, então não tinha dúvidas de que seria muito valioso. Te agradeço bastante e vamos em frente, vamos em frente, se protegendo aí primeiro de tudo, né? E para continuar tocando o barco, tá legal? Mas te agradeço bastante, valeu bastante. Eu que agradeço. Obrigado, Rony. Sempre um prazer conversar com você e sucesso na sua jornada. Legal, obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Um abraço. Abraço.